Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom tê-los aqui comigo. Johnny falando com vocês do canal Prefiro Renko Trader. Uma grande satisfação tê-los aqui comigo. Bom, hoje a gente vai falar a respeito de um operacional chamado Máximas e Mínimas para o Forex. Mas nesta live do qual eu tive com a equipe AI, juntamente com eles, a gente teve a condição de poder estar sanando algumas dúvidas, tá? Para quem ainda não assistiu o primeiro vídeo, o primeiro vídeo vai estar para vocês aí, para que vocês possam estar assistindo também. Ele está no canal, tá bom? Uma playlist relacionada à parte de Forex, que fala a respeito desse robô. No entanto, nesse vídeo também eu trago para vocês aí como funciona, como ele é instalado, como ele é configurado, para que vocês possam estar utilizando-se desse método aí de automação no MetaTrader 5, tá? De forma automatizada, tá bom? É um operacional que eu tenho utilizado, tem me dado uns bons resultados aí em conta real, tá bom? Não é simulado, algo do tipo, mas em conta real, para que vocês possam estar olhando aí e de repente estar colocando aí na plataforma de vocês para que elas possam estar rodando também, tá bom? De antemão, vou deixar para vocês na descrição desse vídeo aqui também um link para que vocês possam estar abrindo conta na Zero Markets, tá bom? Por que na Zero Markets eu estou falando a respeito dela? Porque nela a gente tem a condição hoje de poder estar trabalhando com zero spread, tá bom? Eles se limitam em um spread bem reduzido, que facilita na nossa saída com relação às operações do qual a gente entra, tá bom? Então, ou seja, a gente não fica naquele spread que o mercado dá e a gente entra para a parte de comissão, que é 0,05 centavos de comissão relacionado à parte de entrada na operação. Então ele é bem reduzido e isso aí beneficia bastante nas nossas operações relacionadas ao mercado de Forex, tá? Vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Se porventura você entrar e abrir uma conta na Zero Markets, me chama no privado aí, que a gente vai estar disponibilizando para vocês também um link para que vocês possam estar baixando este operacional que vai trazer um bom resultado para você aí, tá bom? Então, de antemão, essa é uma live do qual foi gravada, né, na sexta-feira passada, né? E a gente teve a oportunidade de gravar essa live aí com o Dr. Fabrício, do qual me chamou para poder estar fazendo essa live e ao mesmo tempo passando para a equipe A ali algumas informações referentes a esse operacional, porque até então, como eu já lancei o primeiro vídeo, muitos ficaram com dúvida. E aí, visto essas dúvidas, o Fabrício me chamou para que eu pudesse estar passando para os mentorados ali o raciocínio e até mesmo a metodologia para poder estar sanando também as dúvidas de cada um deles ali em tempo real. E a gente fez isso, tá bom? E aí, se porventura você não assistiu o primeiro vídeo ainda, tem o primeiro vídeo, este é o segundo, e você vai ser beneficiado aí com esse aprendizado que a gente teve aí nesta live aí, inclusive com o pessoal da equipe A, tá bom? Bom, um grande abraço para vocês, fiquem com o vídeo e até mais. Tchau! Aí tá gravando, pessoal. Então o que que acontece, turma? Deixa eu só desligar esse compartilhamento aqui. Deixa eu mudar aqui a visualização. Aí. Então, o que que acontece, pessoal? Qual é a coisa mais valiosa que nós temos aqui, gente? É o nosso grupo. Eu vivo insistindo em cima disso com vocês, pessoal. Muitas vezes você pode não ter consciência do que você tem na mão. Você tem acesso hoje, estando aqui no nosso grupo, que a gente chama aí carinhosamente de Equipe A, você tem acesso a pessoas que operam de verdade. E é difícil você conseguir isso hoje no mercado financeiro, porque é tudo maquiado, Johnny. É tudo gente fazendo vídeo ficando milionário, é tudo gente mostrando fórmula milagrosa, e o camarada que quer estudar realmente, ele não sabe para onde correr, cara. Porque você cai em uma cilada atrás da outra. O que que nós temos aqui, pessoal? Nós temos material humano, nós temos esses caras aqui. Eu costumo falar sempre, né? Eles operam melhor do que eu. Tá aqui, ó, só de olhar que eu já vejo dois aqui, ó, o Johnny e o Vinícius. Tá? Os caras me dão a surra de chinelo. Se a gente for bater aí uma carreirinha um com o outro e para ver quem é que opera melhor. Então, são traders que eu considero traders de altíssimo nível e que são os caras de verdade. São os caras que estão todo dia na batalha e operando, ganhando dinheiro, perdendo, sangrando, enfrentando dificuldades. Ou seja, são pessoas como vocês. Só que são os caras que ganham dinheiro no mercado. Inclusive,
porque todos eles são adeptos do que eu ensino para vocês, que é a teoria do balde. Na teoria do balde, eu ensino vocês que o mercado não é só day trade. O mercado tem uma gama de possibilidades para vocês ganharem dinheiro. E qual que é o nosso objetivo aqui, pessoal? É ganhar dinheiro, gente. Não interessa se é de day trade, se é de opções, se é do Forex, se é do swing trade, não interessa. O nosso objetivo é ganhar dinheiro no mercado, para atingir a nossa liberdade financeira. Correto? E por isso eu sempre insisto para abrir a mente de vocês, para que vocês consigam operar outras coisas além do day trade. E é por isso que o Johnny está aqui hoje, porque o Johnny é um cara que vem operando o Forex, vem operando muito bem, inclusive de forma automatizada, ou seja, que vocês conseguem replicar no dia a dia de vocês aí, pessoal. Tá? E o Johnny hoje vai fazer essa apresentação para vocês, que ele já mostrou algumas coisas, o pessoal ficou com muita dúvida, ficaram um pouco perdidos. Então o Johnny vai fazer essa apresentação para vocês hoje de uma forma prática, mostrando para vocês como é que ele vem operando aí e vai mostrar até alguns resultados que ele tem conseguido, que, na minha opinião, foi espetacular, foi muito bom. Então, antes de tudo, parabéns, Johnny, você cada vez está ficando melhor e é uma satisfação para a gente ter você aqui no grupo, tá bom? Manda lá, Obrigado, é hein? contigo aí agora. Tá liberado para você compartilhar a tela, tá? Deixa eu abrir aqui então só um pouquinho. Deixa eu pegar aqui para fazer a abertura. Aumentar, compartilhamento de tela, tela 2, compartilhar. Beleza. Tá aparecendo a tela, Fabrício? Tá mudo o seu microfone, eu acho. Apareceu sim, apareceu a tela. Deixa eu só tirar isso aqui. Beleza. Vamos abrir aqui, zero montes. Bom, primeiramente, bom dia a todos aí, tá bom? Dizia aí que é um prazer, né, fazer parte dessa equipe, como o Fabrício próprio mencionou, né? Não tem preço que pague tudo isso que a gente conquistou aqui por intermédio da equipe. A minha evolução, ela se iniciou, na verdade, quando eu conheci o Fabrício, tá? Não é puxando o saco nem nada, não. Mas eu reconheço isso aí, é necessário que a gente venha reconhecer, primeiramente, aí, os pontos positivos que nos faz aí tá almejando, né, os patamares que a gente sonha e coloca como metas aí para poder tá atingindo, né? E um dos fatores que me fez chegar até onde eu cheguei, né, é mérito aí não só meu de poder estar sendo disciplinado e ao mesmo tempo não desistir no meio da trajetória, mas também do Fabrício, que tem um ponto muito importante com relação a essa questão aí, porque o que me fez dar um start aí foi o Fabrício, inclusive, com relação à parte de gerenciamento de risco. Porque eu tinha a estratégia, eu tinha um método, mas eu não tinha o controle emocional e muito menos o gerenciamento de risco. E foi algo que eu aprendi com o Fabrício. E eu só tenho a agradecer porque isso aí foi o que me fez aí colher bons frutos e tá colhendo bons frutos aí nesse mercado, tá bom? Então vamos aproveitar ao máximo aí, o pessoal da equipe A, que já é mais antigo, já sabe, né? Os novatos aí que iniciou há pouco tempo aí, absorvam o máximo de conteúdo que o Fabrício, inclusive, traz para nós e aproveite das oportunidades que o grupo traz aí, inclusive com relação à parte de live, mas também com a parte emocional e psicológica também, que o Marcelo também tem trazido para nós aí, tem ajudado bastante o grupo, tá bom? Bom, vamos falar a respeito do operacional, né? Eu já até postei alguma coisa relacionada a isso no canal, e inclusive alguns já até baixou já os arquivos, né? Os indicadores ou algo do tipo para poder estar colocando já na conta simulado, alguns já até colocou na conta real, mas o operacional ele consiste em quê? Consiste em máximas e mínimas. Antes de falar a respeito do operacional, alguns está tendo o primeiro contato agora, né, com o vídeo e com o operacional, às vezes alguns nem chegou a ver. Eu vou só abrir aqui a minha outra plataforma, que até então onde eu estava operando. Hoje eu estou operando pela Zero Markets, inclusive foi uma recomendação do Fabrício. E eu estou trabalhando com eles hoje justamente porque, além de ser uma recomendação, é claro, a gente também tem o fator que é o zero spread que a gente tem na Zero Markets aí. E isso aí
é algo que nos dá um pouco aí de vantagem no mercado, justamente por conta da questão preço, né? Como a gente opera preço, né? Então a gente precisa o quê? Sair na melhor posição e ao mesmo tempo também entrar nela. E na Zero Market a gente tem essa condição do zero spread. Não é que é zero spread. Ele inicia-se de zero, porém a gente tem uma vantagem que a gente não pega aquele spread máximo que as demais corretoras dão para nós aí. Então a gente sempre vai sair com spread menor do que outros que estão na operação até então, tá bom? Então, antes de falar a respeito do operacional em si, né, como a gente mencionou aí, até no próprio vídeo do canal, já falei a respeito, né, do histórico, a respeito do que eu alcancei dentro de um período pequeno de espaço de tempo aí, com relação a esse operacional. Então vamos lá. Eu iniciei, né, no caso, aí a gente vai olhar aqui, né, vai estar atento aqui com relação ao dia, né, no dia 21/12, eu coloquei esse operacional para estar rodando já em conta real. Eu tinha esse valor aqui parado nessa corretora, né, que até então eu estava operando por eles. E por um bom tempo fiquei fora do Forex. Aí depois de estudar alguma maneira de poder trabalhar o Forex, eu falei assim, não, vou ver alguma coisinha automatizada. E vasculhando aí pelo Google, eu encontrei um robô gratuito que testando ele, fazendo os backtest, eu cheguei à conclusão de que ele poderia me trazer um retorno. E aí eu tinha esse valor aqui parado nessa corretora até então, que é de US$ 13 que estavam lá. E eu falei assim, não, já vou iniciar os testes em conta real agora com esse valor que eu tenho. Porque até então a gente trabalha com microlotes aqui. E o meu intuito, na verdade, era o quê? Era não olhar o financeiro, mas sim a estratégia e o rendimento que essa estratégia até então poderia me dar. Então, eu esqueci o financeiro nesse ponto aqui, porque o que a gente muitas das vezes peca é em olhar apenas o financeiro e esquece de olhar o operacional. Então, o financeiro é uma consequência do operacional que até então a gente tem desenvolvido e tem trabalhado. Porque a partir do momento que eu tenho um operacional que eu identifico que ele me traz um risco-retorno interessante, que ele me traz um retorno bacana, o que eu vou fazer depois é o quê? É aumentar os lotes para poder estar aumentando o capital. Então, de momento, o meu início com relação a teste é o quê? É o operacional em si, e não o valor financeiro. Se ele me trazer um retorno interessante em percentual, aí sim eu começo a trabalhar depois ao acrescentar lotes, né? Então, iniciei com US$ 13 nessa conta, tá? Vou iniciar aqui um parâmetro aí para que vocês possam estar olhando como é que foi o resultado até então. Tive alguns dias já de cara aqui de perca, e é natural, porque parece que é uma coisa, quando a gente coloca na conta real, parece que o negócio já vem contra nós já no início. Teste, parece que é uma coisa. Você está testando ali, tá uma maravilha. Você colocou na real, no primeiro dia, parece que já deu um stop para poder testar o teu emocional, para poder ver se você vai continuar com a operação ou com o teu operacional, ou se você vai desistir dele e faz parte do processo. Então, tive aqui, né, alguns losses pequenos aqui, tive gains, mas até então o raciocínio foi o quê? Trabalhar com um lote. Trabalhei com um lote, e aí quando eu passei a trabalhar com dois lotes? Exatamente nesse período aqui, ó, do dia, do dia 22/12 de 2013, de 2023, até o dia 4/1, que foi esse mês, eu trabalhei apenas com, ou melhor dizendo, 3/1, eu trabalhei com um lote. Eu só passei a trabalhar com dois lotes quando? Quando eu atingi o patamar de 20, 22 ou US$ 23. Foi uma coisa assim. Então, ou seja, eu passei dos US$ 20. Aí eu falei assim, pronto, US$ 10 eu vou trabalhar com 0,01. E aí passou de US$ 20, eu trabalho com 0,02 lotes. E eu só vou trabalhar com 3 lotes quando eu passar de US$ 30. E assim eu fui trabalhando. No entanto, no dia 11, ou seja, eu peguei aqui do dia 21 até o dia 11 de janeiro, foi o dia que eu fiz o saque dessa conta para poder ir para Zero Marks até então. Foi quando eu trabalhei com o operacional. Então, ou seja, não chegou a dar nem um mês. Mas aí, quando eu aumentei a minha mão aqui para dois lotes, né, dois microlotes, eu passei de uma recarga de US$ 13 que eu tinha na conta para um lucro de US$ 19,
que não chegou a dar nem um mês de operação e fiz a minha retirada de US$ 32 e trouxe essa retirada, no caso, para zero marks exatamente nesse dia aqui, tá bom? Então, esse aqui foi o resultado que eu tive trabalhando com o operacional da forma que eu vou estar passando para vocês com relação às configurações que até então eu tenho. Mas antes de mais nada, a respeito de configuração e a respeito do operacional em si, o que eu sempre indico a todos que vão estar iniciando-se com um operacional que muitas das vezes a gente divulga para as pessoas é o que? É fazer o teste. Você não precisa necessariamente, apenas pelo fato de eu estar colocando aqui para vocês e estar fazendo em conta real, vocês já colocar já na conta real já. Por quê? Porque até então vocês não conhecem o operacional. Eu particularmente já conheço o operacional. Eu sei quando eu vou de repente desativar uma estratégia, eu sei quando eu vou estar ativando ela, eu sei quando é vantajoso eu deixar ela funcionando ou quando é desvantagem eu deixar ela funcionando. Então é necessário que vocês venham entender o operacional. Então, de repente, é você colocar ele numa conta simulador, numa conta demo, que seja, não tem problema algum com relação a isso, para que você venha entender quando ele está entrando, quando ele está saindo, o momento de entrada se condiz de repente com uma análise que você muitas das vezes analisa e cogita a hipótese de poder estar entrando ou não. Ou seja, é um robô que funciona, e se você deixar ele trabalhando de forma automática, ele vai funcionar tranquilamente com relação a isso aí. Mas eu entendi que a partir do momento em que a gente começa a colocar um robô em prática, a gente começa a monitorar também as entradas deles, a gente tem uma assertividade um pouco melhor. Isso eu aprendi como? Olhando o próprio Fabrício com relação ao robô que a gente tem colocado aí para poder estar operando, que é o do Tilson. Ou seja, você está trabalhando com um robô, mas você está definindo alguns critérios para poder estar entrando nele. Então, tudo isso você faz nos seus backtests, para que você possa entender o operacional, para que você possa se familiarizar com ele e, ao mesmo tempo, também identificar pontos que você, de repente, possa estar entrando ou não. Então, é você estar colocando um up no teu próprio robô ou no teu próprio operacional. Então, são algumas observações que eu trago para vocês aí, porque eu vejo que muitas das vezes o que acontece nos dias de hoje é a gente demonstrar um operacional e a pessoa já colocar em conta real no outro dia sem ao menos saber como funciona. Eu digo isso para vocês por experiência própria, por quê? Porque eu postei, foi antes de ontem o vídeo a respeito do operacional já no meu canal. E pessoas já vieram falar comigo no meu particular que já estavam colocando na conta real e estava acontecendo algumas coisas que eles não estavam entendendo. E aí eu questionei as pessoas: espera aí, você já colocou na conta real? Eu já mostrei para vocês o fator de colocar na conta simulada para que vocês possam estar entendendo como o operacional funciona. E vocês agora tá querendo questionar algo que não foi testado por vocês? A pessoa não entendia como funcionava o operacional, simplesmente ela pegou a configuração que eu coloquei e já colocou na conta real dela para poder estar funcionando. E as coisas não são bem assim. Entenda que a gente está colocando o nosso capital em risco. Por mais que seja um operacional que você vai estar trabalhando com um microlote, é o teu dinheiro que está em risco. Então entenda primeiro o operacional, entenda como ele vai estar funcionando, para daí depois você colocar ele na tua conta real, já entendendo o funcionamento dele. Então é um adendo que eu dou para vocês, porque a gente não está aqui para vender curso, a gente não está aqui para poder vender falsas esperanças. Assim como tem dias de gain, tem dias de loss, então vocês estão cientes de tudo isso daí. Aí é questão de vocês colocar a conta de vocês em risco ou não, então tá bom? É um fator que eu gosto de falar a respeito disso daí, porque eu aprendi isso com o Fabrício, eu aprendi isso no decorrer da caminhada com a equipe A, e a gente não está aqui para estar vendendo um setup ou algo do tipo com o interesse de fazer vocês ficarem ricos, mas o mais importante no setup não é o próprio setup em si, mas o gerenciamento de risco e o entender o setup, tá bom? Vamos para a operacional em si, vou tirar aqui já, vou deixar na zero marks, que é onde a gente está com as operações até então, e a gente vai iniciar com o setup em si na parte de configuração. Fabrício, se de repente tiver alguma dúvida, alguma coisa no chat aí, você pode estar me chamando aí, tá bom? Porque como a minha tela do Zoom está na outra aqui, eu não estou atento a ela e eu só estou olhando a do gráfico aqui, onde está a câmera também, tá bom?
Pode deixar que eu estou acompanhando aqui, deixa comigo. Então vamos lá, pessoal. Bom, eu acredito que todo mundo já entende como colocar um gráfico. Não sei se de repente é necessário eu explicar como que funciona a questão de colocação de gráfico, algo do tipo. Fabrício, se for, você me fala que daí eu explico para o pessoal aqui como é que funciona a plataforma aqui da Zero Marks para que o pessoal possa estar colocando o gráfico, algo do tipo, tá bom? Mas vamos lá. Bom, primeiramente, né, eu trabalho o quê? Eu trabalho com o gráfico do EURUSD e eu trabalho com o USD JPY. Por que que eu trabalho com os dois gráficos até então? Porque eu trabalho com os pares de moedas que são inversos um ao outro. Ou seja, geralmente, quando o USD JPY, que no caso está dando uma condição de venda, provavelmente no EURUSD vai estar me dando uma condição de compra. Então, quando eu tenho uma operação que muitas das vezes está me dando um retorno de ganho, está me dando retorno de ganho tanto numa ponta como na outra. Não que isso seja regra, entenda que isso não é uma regra, mas é o que eu vejo e acho interessante tá analisando. Por quê? Porque muitas das vezes uma operação vai estar dando ganho de compra e outra vai estar me dando ganho de venda. E aí também pode acontecer de uma da loss e a outra também. Mas nas estatísticas, isso tem me dado um bom resultado. Eu tenho deixado dessa forma aí, uma contra a outra, justamente pelo fato de eu querer estar vendido numa ponta com uma moeda e muitas das vezes estar comprado numa outra ponta relacionada a outro par de moeda, tá bom? Então, eu vou para a parte de gráfico, tá? Janela de gráfico em cima do Euro USD. Vou estar colocando uma também aqui no JPY, janela de gráfico. Vou estar desativando aqui o robô, desativando, beleza? E desativei aqui. Estou com os dois aqui, no caso, dois gráficos. Vou estar fazendo a parte de configuração aqui para que eles possam ficar um do lado do outro, tá? Então, eu já tenho aqui a configuração inicial do, do gráfico até então. Vou estar excluindo aqui o robô, para que eu possa estar configurando juntamente com vocês. Deixa eu só pegar e excluir eles aqui, indicadores. Deixa eu pegar ele aqui, remover. Pronto, já removi ele aqui. Vou estar removendo ele aqui também. Só um pouquinho. Remover. Pronto, já removi os dois. Até então os dois já não estão mais aqui. Vamos estar iniciando aqui uma análise com relação a eles, tá bom? Bom, aqui eu estou com a minha conta demo, tá? Não está a conta real da Zero, tá? Eu deixei ela ali do outro lado. Para quem não sabe, a Zero Markets tem essa condição de você poder estar abrindo várias contas, tá? É até interessante vocês entenderem isso daí, por quê? Porque a Zero Markets ela tem um sistema de copy trade, inclusive é bem interessante esse sistema, e ele vai analisando as operações que vocês fazem nessa conta. Então, se porventura eu trabalho com o robô somente nessa conta, eu vou criar uma estatística dessa conta para que essa conta possa ser copiada por outros traders aí que têm interesse nas operações que eu tenho nela. Então aí eu abro uma conta separada para poder fazer outros tipos de operações para não atrapalhar a conta que eu tenho com interesse de remuneração em cima dela, tá? Então aí você pode estar abrindo várias contas dentro da mesma corretora, que isso aí não vai atrapalhar em nada aí no operacional de vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui, né, o gráfico de uma hora, tá? Eu trabalho com o gráfico de uma hora, que é o H1, tanto no EURUSD como no JPY, como eu mencionei com vocês. A gente vai trabalhar com um operacional que vai falar a respeito de máximas e mínimas. O que seria isso? Se no operacional que ele vai estar procurando por compras, na máxima referente à análise com relação a candles anteriores, e ele vai estar fazendo a sua venda na máxima, melhor dizendo, né, referente a candles anteriores, e a sua realização da operação na mínima referente a um candle anterior. Então a gente tem essa condição aí para trabalhar com máximas e mínimas, tá bom? Vou tirar aqui esse indicador também, porque ele faz parte do operacional e vou estar configurando aqui para que a gente possa estar dando uma olhadinha, tá bom? Primeiramente, então, no caso, eu dizendo para vocês, H1 Euro USD, a gente vai ter aqui o indicador, tá bom? Para quem não sabe, a questão do indicador, aonde está instalando ele? Você vai primeiro
baixar o arquivo, né? Após você baixar o arquivo, você vai aqui na pasta de arquivos, abrir pasta de dados, e aí vai te abrir uma janela aqui para que vocês possam estar salvando este arquivo. Deixa eu puxar ela aqui e trazer para vocês aqui, no caso, essa janela, que seria essa daqui. Nesta janela, vocês vão abrir o quê? A MQL5 e vai abrir a pasta de Experts. Nesta pasta de Experts, vocês vão estar fazendo o quê? Vocês vão estar abrindo uma pasta nova para poder ficar configurado bonitinho, de repente, né, para vocês aí, uma nova pasta. Vocês vão estar colocando o nome aí para máximas e mínimas ou robô, o que vocês achar mais interessante. No meu caso aqui, como eu já tenho uma pasta aberta, já tenho um arquivo já salvo, que é exatamente esse aqui, máximas e mínimas free. Eu tenho o arquivo já salvo dentro dela e depois eu vou estar buscando por esse arquivo aqui na parte de consultor expert que vai estar aqui do lado. O que vai estar disponível para vocês é exatamente o que? Este aqui de máximas e mínimas microlotes e o Keltner ATR. Esse daqui não vai estar disponível porque se trata de um arquivo que vai estar trabalhando somente com lote cheio. Como a gente vai trabalhar somente com microlotes, então vai estar esses dois arquivos aqui disponível para vocês aí estar salvando. Então vamos recapitular aqui: arquivos, abrir pasta de dados. Vocês vão abrir a pasta de MQL5 e vai em Experts. E vocês vão estar fazendo uma pasta aqui com o nome do arquivo e vai estar salvando esse arquivo dentro dessa pasta, tá bom? Feito isso, vai aqui no xizinho e fecha. Após vocês fazerem isso daí, vocês vão vir aqui, ó, nessa parte do navegador, com o botão direito do mouse, clicar em atualizar. Após vocês clicar em atualizar, ele vai aparecer para vocês exatamente aqui, ó, consultor experts, tá bom? Vai estar nessa parte aqui, ó, de consultor experts. Vocês vão estar procurando a pasta onde vocês salvaram o arquivo. Feito isso, você vai pegar o arquivo que você salvou, que já vai estar mostrando para você ali, você vai arrastar ele para o gráfico. Pronto, eu já arrastei ele para o gráfico. E ele vai abrir para mim essa janela aqui. Essa janela aqui é a parte do qual a gente utiliza para poder fazer as configurações do robô para que ele possa estar operando. Então, ele vai abrir para nós essa aba de parâmetros de entrada e essa aba de comuns, tá bom? Então, primeiramente, a gente vai trabalhar o quê? Nessa parte de comum, onde a gente vai estar fazendo o quê? Uma permissão de algo trading, que seria o que essa permissão? É uma validação para que o robô possa estar funcionando, tá bom? Se essa função aqui não tiver marcada, o robô de vocês não vão rodar, tá bom? Então, marque ela, porque quando você marca ela, você autoriza o MQL5 a estar rodando no sistema de Algo Trade as suas operações, tá bom? Então, é permitir o Algo Trade, que é a mesma coisa que você está permitindo aqui a parte de automação do MQL5 ou do MetaTrader, tá bom? Feito isso, vou para a parte de parâmetros agora. O que eu vou estar mexendo aqui na parte de parâmetros? Primeira coisa vai ser a parte de lotes. Então, observe que aqui nas configurações iniciais, a gente vai ter aqui, ó, lote. Você vai dar um duplo clique aqui nessa parte de lote e você vai estar colocando a quantidade de lote que você vai estar operando, que no caso aqui é 0,01. Você se utiliza do ponto aqui e não da vírgula, tá? Uma observação para quem não conhece a plataforma, então vamos ser bem específico aí e vai estar colocando o que? 0,01. O que seria essas barras aqui para fechamento de posição? Essas barras de fechamento de posição, ela vai funcionar da seguinte forma. Imagina-se que quando você trabalha com o operacional de máximas e mínimas, o que o operacional vai estar fazendo? Ele vai estar comprando abaixo do Keltner ali no caso, ou melhor dizendo, quando tiver abaixo do Keltner, ele vai estar buscando por uma condição de venda na máxima de um candle para trás, no caso. E aí o que ele vai estar verificando? É a condição de saída, que seria numa análise de dois candles anteriores. Então, o que ele vai estar buscando aqui? A saída do take profit nessa análise que ele fez. Mas quando eu coloco aqui barras para fechar a posição, se porventura o take profit não for acionado, ele vai calcular quantas barras a partir da tua entrada vai ser feita a execução da saída da operação.
Então, ou ele vai sair pelo take profit, que é o alvo, que já vai estar plotado para nós, onde esse alvo vai ser, ou ele vai sair por essa finalidade aqui de condição de candles, que no caso seria para fechar a posição. Ou seja, você entrou na barra 1 e aí chegou a barra de número 3 e o teu take profit não foi acionado ainda. Quando iniciar a quarta barra, a tua operação vai ser executada a saída dela a mercado, tá bom? Então entenda que ele vai estar saindo ou pelo take profit ou ele vai sair por essa condição de barra aqui que você vai estar colocando para saída da operação. No meu caso aqui, eu estou deixando com a saída de 5, tá bom? Então, eu estou deixando aqui o euro USD com a saída de 5 para fechar a posição. Ou seja, ele entrou na operação, se ele não atingiu o take profit, que vai estar já descrito para mim na operação, ele vai finalizar e zerar essa posição quando a quinta barra for formada. Iniciou a quinta barra, ele já fecha a operação a mercado, tá bom? Barras de análises para trás. O que seria essa barra de análise para trás? Seria a análise do take profit. Ele vai estar analisando duas barras para trás e vai estar te dando o take profit onde ele vai estar sendo plotado. Então, eu deixo aqui como 2 também e não altero nada. Se porventura alguém quiser utilizar o stop loss e o take profit de forma de pontos, você pode estar utilizando essas duas condições aqui que o robô também traz para vocês aí. Se porventura vocês utilizarem dessas duas condições aqui, ele vai anular essas duas anteriores aqui e ele vai plotar para você no teu gráfico, quando você entrar numa operação, o quê? O seu stop loss e o teu take profit. E aí ele desconsidera esses dois parâmetros que nós configuramos aqui em cima. Até aqui, tudo entendido, né? Vamos para configurações dos canais de Kelvin. Os canais de Kelvin eu utilizo-se aqui de uma configuração de 0, ou melhor dizendo, de 10 períodos. Seria o quê? 10 candles, na verdade, que ele vai estar analisando para trás para poder formar para mim o canalzinho de Keltner. E eu deixo ele com o channel multiplicador, que seria o desvio dele, a largura dele, com 0,05. 0,05. Essa é a média que eu utilizo para poder estar se fazendo da configuração do Keltner. E a média que eu utilizo para ele é a simples, que no caso eu já coloco aqui que é a aritmética, tá bom? Jean Carlos, pode falar. Pode abrir o microfone e falar aí. Oi, Johnny. É, só voltando um pouquinho atrás ali, no stop loss ali, você tentou mudar alguma configuração ali e deu resultado? Ele plotou o stop loss? Sim, sim. Quando eu fiz o teste, sim, ele plotou stop loss. Aham. Qual que foi a configuração que você usou? Então, na verdade, você utiliza ela em pontos. Aqui você vai utilizar ela em pontos, né? Aí você pode estar Ah, configurando em tickets quanto de stop você vai estar aceitando na tua operação. Tanto ma- o stop quanto o take profit. Você vai eu colocar em achei que tickets. eu achei que ele usava algum fator que calculasse de acordo com como ele calcula o take, né? Correto. Eu achei que ele usasse algum fator ali para calcular. Ontem eu tentei, eu fiz alguns testes, né? Mas eu não imaginei que era em lotes ou em tiques. E aí é lógico que eu colocava e não aparecia nada na tela, né? Porque ficava Hum, muito juntinho ali do ponto de isso. entrada. Exatamente. Aí, nesse quesito aqui, você coloca sempre em tickets, tá bom? Vai ser em Ah, tickets, vai ser estar analisando o stop loss e o take profit, tá bom? não, Você pode perfeito. utilizar tanto do stop loss para poder estar colocando ele aqui e às vezes deixar a barra de fechamento da operação sem o take profit para ele poder pegar o automático também, se for um caso, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui. Média, onde eu parei, eu deixo como simples, tá? São tudo questões que vocês podem estar fazendo a alteração depois e fazendo até os próprios backtests também, tá bom, pessoal? Então deixo como simples, aritmética. Deixo aqui o questão de média, não mexo em nada. Controle de horários. Aqui o horário início seria para quando ele estivesse iniciando as operações.
Se porventura vocês não sabem como olhar o funcionamento e o horário que um ativo vai estar rodando, vocês podem simplesmente chegar no ativo, com o botão direito em cima dele, você vai em especificação. Quando você clicar nessa parte de especificação, ele vai trazer para você aqui várias informações a respeito do ativo. Por que eu estou passando isso para vocês? Porque o horário do ativo Ibovespa, por exemplo, não é o mesmo do EURUSD. E aí aqui na parte de sessões é onde você consegue visualizar o horário que inicia as operações no ativo. Ou seja, ele é um ativo com a cotação de 24 horas e ele tem aqui, olha, o seu início a 0002 e ele vai até as 23h59. Ou seja, nesse meio tempo aqui das 24 horas até as 001, ele tem uma pausa e ele vai estar iniciando novamente. Então, é um adendo que vocês podem estar tendo aí, inclusive, para poder estar vendo o horário com relação a outros ativos. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o próprio Ibova, que é o índice brasileiro, na Zero Markets, a gente vai ver as especificações dele, e a gente vai ver que aqui já está diferente, olha. Ele inicia às 14h01 e ele vai até às 23h25, que é o horário americano para poder estar fazendo as operações. Não é o mesmo horário que a gente tem aqui do nosso mercado interno. Então, no robô, vocês precisam estar atentos com relação a essas questões de horário aqui também, tá bom? Vou voltar aqui para as configurações do robô. Deixa eu só arrastar aqui novamente. Infelizmente, deixa eu dar uma olhadinha. Tá aqui, ó. Vou ter que refazer aqui, porque eu fui mexer na parte de adendo ali. E aí, com isso, eu fechei tudo que eu fiz. Mas já tenho familiaridade, eu pego e faço novamente aqui rapidinho. Então, 0,01, vou estar colocando aqui barra para fechamento de oposição 5, ali eu não mexo, período 10, largura do canal 0,05, média eu deixo como simples, e aqui a questão do horário onde eu vou estar mexendo. Eu deixo o horário início a 00,00. E o horário para ele parar de abrir as posições, que é quando ele não vai mais mandar ordem alguma, é o quê? Às 23h58. E aí eu deixo aqui para horário de fechar as posições abertas, ou seja, aqui ele para de mandar ordem. Mas se porventura eu estou com alguma ordem aberta por conta do horário início que eu coloquei anteriormente, no decorrer do dia, eu vou querer que essa ordem seja executada. Então, para que eu não venha o quê? Pegar a abertura do mercado posicionado. Então, eu deixo aqui 23,59. Então, deu 23,59, ele zera a minha posição e aí ele vai começar a análise novamente somente após as meia-noite do dia, no caso corrente, tá bom? E aí o que ele vai fazer? Ele vai buscar por um box ou um candle, na verdade, de 1 hora para daí ele analisar uma possível entrada novamente. Então, dou um OK aqui e eu vou ter o meu robô já configurado aqui, no caso, para poder estar operando. Aqui, se eu colocar ele já para funcionar, observe que vai acender para mim aqui já um azul, que já indica que o robô já está em funcionamento. Se eu clicar aqui novamente, observe que aqui ficou pausado, que no caso ficou vermelho, e aqui ele ficou fosco para mim. Ele já ficou cinza aqui para mim, ou seja, o robô está inativo. Mas eu tenho aqui também um canal de Keltner, que eu quero colocar ele aqui também. Então eu pego simplesmente ele aqui e arrasto ele para o gráfico. E ele vai me abrir uma janela específica do canal. Deixa eu trazer essa janela aqui para vocês também. Só pegar aqui a janela, que seria essa daqui. Diga, Jean Carlos, pode falar. Você conseguiu pausar ele individualmente em um dos dois ativos? Não, ele pausa os dois. Como se trata de algo gratuito e se trata de um mesmo robô que você vai estar utilizando em ativos distintos, ele vai estar pausando os dois. O que você pode estar fazendo é abrindo de repente uma outra conta e estar colocando o robô para funcionar em outra conta. Aí você consegue de repente pausar um e deixar na outra conta outro rodando. Aí fica a teu critério, no caso, o que você vai estar fazendo.
tá bom? Ontem na verdade, eu acabei excluindo um, eu Hã? excluí ele, né? E deixei só um funcionando. Eu fiz dessa forma. Quando você deixou o robô funcionando, você estava na frente da tela ou não? Tava sim. Você, se porventura você for deixar o robô funcionando, você está à frente da tela, não necessariamente você precisa excluir ele. Você pode excluir a ordem que vem aqui embaixo. Quando você Não, exclui a ordem que vem aqui embaixo, aí ela sai do gráfico. E aí você deixa o robô rodando normalmente. eu fiz isso primeiro, né? Eu excluí a ordem e depois eu fiquei de olho para ver justamente como é que aquilo funciona, né? Tá certo. Então, eu fiquei de olho e aí também teve um outro probleminha lá que quando virou o horário, na hora de ele alocar a nova ordem, até você se lembra lá da mensagem que eu mandei no grupo, né? Na hora dele alocar a nova ordem lá, ele não moveu a ordem anterior pro novo local, né? Então Entendi. mas eu estava de olho para ver todas essas particularidades dele para entender bem, porque afinal de contas, naquela hora de ir dormir e deixar ele rodando, você tem que estar tranquilo, né? Correto, correto. Não, tá certo. Isso é verdade mesmo. No período da noite, até conversando contigo, eu expliquei essa situação. No período da noite, para mim é mais tranquilo. Porque geralmente ele vai pegar um ponto mais interessante para mim do que quando o mercado em si, após as 11h30, está rodando. Porque a noite ela é mais tranquila, ela é bem mais calma, né? Então aí o mercado tende a ser mais lateral na parte da noite. Então isso aí é um ponto que eu acho favorável até então, mas é questão de análise backtest. Porque como se trata de uma automação que, inclusive, eu não sei se eu comentei para vocês, mas no primeiro vídeo que eu fiz no canal, eu mencionei, se trata de um robô que ele não foi desenvolvido por mim. Como eu mencionei, foi um robô que eu encontrei ele no Google e simplesmente fiz o teste, validei e coloquei para rodar. Mas não foi desenvolvido por mim. Aí depois que eu fui entender que a taxa de atualização do robô em si no MQL5, ela é um pouco mais demorada do que a do Profit em si, que é tique a tique ele já vai atualizando. E aí isso aí foi algo que me deixou um pouco assim constrangido, vou ser sincero contigo. Mas teve alguns pontos positivos que me fez manter ele funcionando normal, rodando sem interferência no período da noite, tá bom? Quanto ao período da manhã e do dia, eu ainda às vezes ajusto alguma coisinha, porque eu identifico que é necessário para que ele possa entrar mais rápido. Daí eu faço essas alterações, tá bom? Perfeito. Mas vamos lá, daí no caso aqui, se tratando dos parâmetros comuns, aqui a gente não vai alterar nada. Aqui a gente vai estar alterando apenas os parâmetros da entrada. O que seriam esses parâmetros do Kelvin aqui? Lembra-se que aqui no robô, se a gente for dar uma olhadinha aqui, deixa eu só abrir aqui os parâmetros dele, eu dou um botão direito em cima dele aqui, eu vou aqui ó, em lista de indicadores. E ele vai mostrar para mim aqui, deixa eu só sair daqui, pronto. Dou um duplo clique aqui em cima dele, ó, bem no chapéuzinho, e vai mostrar para mim aqui os parâmetros. Lembra que a gente fez aqui, olha, uma configuração para o canal de Keltner aqui, né? Então, essa configuração que nós fizemos aqui, a gente precisa fazer ela também aqui a caráter apenas de quê? De análise com relação ao Keltner. Se eu quero que ele apareça para mim aqui, então eu preciso colocar as configurações dele aqui. Então, eu pego ele e arrasto ele para o gráfico. E o período, como eu utilizo, é o 10. O canal multiplicador é o 0,05. A média eu uso a simples. E aí eu dou um OK e o canal ele aparece para mim aqui. Tá bom? Essa é a condição que eu tenho até então para o canal. E aí aqui eu já tenho já o robô já configurado, tá bom? Tem um robô configurado aqui para mim. E se porventura eu já quiser deixar ele rodando, simplesmente eu coloco o Algo Trade aqui. Já vai ficar azul aqui para mim. E se ficou azul aqui para mim, já me indica que o robô está funcionando, tá bom? Deixa eu só colocar aqui uma situação de eu não deixar ali acionado. Observa-se que eu apertei aqui e o robô ficou cinza. É uma coisa simples que muitas das vezes pode estar interferindo aí no robô de vocês estar funcionando. Então lembre-se, para ele rodar, eu preciso deixar o Algo Trade aqui acionado, dizendo que é permitido
as automações, tá bom? Diferente do Profit, aqui a gente não precisa contratar automação para ela poder estar rodando. Se eu tenho um robô, eu consigo deixar ele rodando aqui sem precisar contratar aquela função de automação que a gente tem no Profit. Aqui já é diferente. Então eu consigo deixar ele rodando sem esses custos adicionais aí, tá bom? Então já tenho o meu primeiro aqui configurado. Eu vou configurar agora o meu segundo aqui, que seria o quê? O do USDJPY. Por quê? Porque no USDJPY, além das mesmas configurações que eu utilizo para o EURUSD, tem algumas coisinhas que às vezes eu mexo nele, que é só o fator de saída, que eu identifiquei e achei interessante de repente estar mexendo. Que seria o quê? Exatamente só a parte de saída de fechamento de posição aqui. Lote eu deixo 0,01 normal. A barra para fechar a posição aqui, eu vou colocar 7. Aqui eu deixo 2, 2. O período eu altero para 10, que é o mesmo que eu já tenho lá. 0, ou melhor dizendo, 10 aqui. Vou estar colocando aqui 0,05. Eu estava se utilizando até semana passada com saída no 5 aqui, tá, pessoal? Estava utilizando-se aí com saída no 5. Aí essa semana eu ajustei para 7 porque eu achei mais interessante aí, saída com 7. Então vamos lá. Coloco forma de saída simples aqui também, no caso da média móvel, não saída, mas média. Horário também é a mesma finalidade aqui, não altero em nada. 23,58 finaliza o envio de ordens e 23,59, se eu tiver posicionado, ele vai parar de mandar ordens, tá bom? Então, aqui já alterei. Vou fazer agora o que? A configuração do Keltner aqui também. Média do Keltner é de 10 períodos. O canal 0,05. Média simples. E dou um OK. Se porventura alguém quiser alterar cores aqui, também tem essa funcionalidade, mas no meu intuito mudar as cores, deixo nesse formato aqui. Então já estou com um robô aqui já nos dois pares de moeda. Se porventura eu quiser salvar o robô aqui dessa forma, ou o template dessa forma aqui, para não ter que ficar tendo que refazer tudo novamente, de repente só ajustar alguma coisinha, eu posso simplesmente vir aqui, salvar template, vai abrir para mim aqui os templates. Porventura eu quiser salvar, vou colocar um nome qualquer aqui, euro. Só vou colocar euro aqui. Ok, pronto. Já salvei um como euro. Se porventura eu quiser vir aqui, vou abrir qualquer ativo aqui. O DSD, nova, né, janela de gráfico. Vou só aumentar ele aqui. E eu quero que ele venha pegar as mesmas configurações que eu tenho lá já do euro. Então, se eu for olhar aqui agora no robô, ele vai abrir para mim com as mesmas configurações já que eu tenho no euro. Ele vai puxar todas as informações, desde o layout até as configurações que eu fiz no meu robô no EuroSD, tá bom? Então ele puxa todo o layout e ele puxa toda essa configuração. Se eu for pegar aqui e excluir tudo isso daqui, vamos dar um excluir, vamos pegar e puxar novamente aqui, ó, excluir, remover. E aí eu vou colocar aqui novamente para ele poder só puxar para mim as configurações. Então vamos carregar template e eu quero que ele puxe para mim aqui o do euro. Então, euro, dou um OK e ele já vai puxar para mim tudo novamente. Ó. Já colocou aqui o robô, já puxou para mim aqui as médias e a configuração, como eu mencionei com vocês, já está toda aqui também. Se eu pegar a configuração do Keltner também, eu observo que vai estar igual. Então, se porventura, no caso teu, Jean Carlos, como você mesmo mencionou aí, no JPY você estava utilizando-se de uma configuração e a mesma no EuroSD. De repente você só fecha o do JPY, por exemplo, para não deixar rodando ele ali. E aí depois você vem aqui só com o botão direito, templates, e carrega novamente o template sem precisar ficar tendo que fazer as configurações tudo novamente, tá bom? Mais alguém levantou a mão aí? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pode falar, Robert. Oi, Júnior, tudo bom? Não, só uma dúvida.
dá para usar só num ativo? Se eu quiser usar só no Euro USD? Sim, simplesmente. Só você pegar e Ah, desativar tá. isso aqui. Não quero usar nesse ativo, uso somente nesse daqui. Aí Tá. a questão ali de usar dois ativos é porque eu estou utilizando em dois ativos. Mas você pode simplesmente utilizar somente um ativo. Não tem problema nenhum, não, tá bom? É que eu estou Tá. utilizando em dois pares diferentes, justamente por conta de pontas diferentes de compra e de venda. Mas Não, entendi. você pode utilizar nas duas, em um ativo só, sem problema. Tá. Tá bom? Deixa eu abrir aqui novamente aqui, que eu vou precisar fazer aqui uma observação. Deixa eu carregar aqui o template. No caso, eu salvei o do euro e eu não salvei o do JPY. Então, deixa eu só pegar aqui o do JPY, como eu não salvei, lotes 0.01, ou melhor dizendo, só pegar e excluir isso daqui. E vamos carregar o template aqui do euro. Pronto, já carreguei o template do euro. Só vou alterar aqui só a parte de saída, que em vez de 5, eu vou deixar com 7 candles aqui, para ele executar a saída da ordem. Então aqui eu já tenho o robô funcionando, pessoal. Aqui ele já está já com as permissões todas dadas. Se eu clico aqui, observa-se que os dois aqui para mim já está funcionando já. Se porventura eu já quero ver como é que vai ser mais ou menos a função dele, eu vou ver o quê? Se em algum tempo gráfico aqui, ele está me dando já alguma condição. Então, aqui, ó, observa-se que aqui eu coloquei no de 1 minuto. O que que ele fez? Ele já jogou para mim aqui, vou deixar rodando aqui, independente de resultado, alguma coisa do tipo, só para que vocês possam entender. O que que ele está fazendo? Ele está buscando uma venda acima aqui nesse ponto. Observe que a gente tem aqui o céu, deixa eu aumentar aqui para vocês. O candle fechou abaixo do canal de Keltner. O que ele fez? Ele plotou para mim uma venda exatamente nesse ponto aqui. E ele já analisou que a saída desse candle, que seria exatamente nesse ponto aqui, ó. Já mudou já, visto que teve alteração, fechou abaixo aqui, ele plotou já uma venda exatamente na máxima desse candle aqui, com o intuito de sair na mínima desse aqui. Por que a mínima desse daqui? Porque quando abriu esse daqui, ele analisou o quê? 2 barras para trás, e o que ele fez? Ele jogou a saída na que tem a mínima menor. Então, entre esse e esse aqui, a mínima mais baixa é essa daqui. Então, ele vai jogar a saída exatamente nessa mínima aqui. Tá bom? Esse é um fator com relação à questão da saída e da entrada na operação. Deixa eu vir aqui por 2 minutos Olha aqui. aí, ó, Johnny. Olha aí só, metendo meu pincel na tua pintura aí. Pode Dá uma falar para mim. olhadinha no spread da conta aí, ó, pessoal. Tá num gráfico de Isso, 1 minuto aí. de 1 minuto para Foi vocês feito, foi verem. feito um super scalping aí, ó. E repare, como essa conta super zero aí não tem spread, repare que ele pegou a venda ali e já saiu, ó, tá vendo? Então, Foi foi exatamente uma isso daí. operação vencedora. Por isso que nós estamos usando agora essa conta super zero para você operar com esse spread, ou melhor, para você operar sem spread, e com isso a gente percebeu que aumentou a efetividade do robô e dos operacionais, enfim, que a gente está utilizando. Correto, pessoal? Exatamente. Isso aí foi até me perguntar a respeito disso daí. Eu acho que foi o próprio Jean Carlos sobre essa questão de spread aí, e isso aí foi um ponto chave aí para poder melhorar o desempenho nas operações, porque muitas das vezes, se eu abrir para vocês aqui um outro gráfico aqui, vocês vão ver que o spread numa outra corretora vai ser muito grande aqui, vai ser no mínimo de 10 pips aqui, no mínimo. E quanto menor o tempo gráfico, maior é o spread. Então é interessante isso daqui, porque querendo ou não, você fica pouco tempo exposto, e quando o mercado chega na tua ordem, você já é executado de forma mais rápida, tá bom? Então vamos lá, o mercado aqui continua funcionando e rodando. O que aconteceu? Fechou o box aqui embaixo aqui do Keltner, ele já jogou uma ordem de venda exatamente nesse ponto aqui. E aí, calculando a mínima entre esses dois candles aqui, ele joga a saída exatamente nesse ponto aqui, tá bom? Então ele sempre vai fazer o quê? A entrada é na máxima daquele um que fechou abaixo do Keltner,
Lembramos que ele vai fazer uma ordem de venda na máxima daquele que fechou abaixo do Keltner. Se porventura esse daqui, como ele fechou abaixo do Keltner, porém o pavio dele tivesse aqui em cima, ele ia plotar uma ordem de compra, de venda aqui em cima. Não é que ele vai plotar uma ordem só se o pavio estiver para baixo. Não, é se ele fechou abaixo do Keltner. E aqui aconteceu o mesmo fator. Ele fechou abaixo do Keltner, já plotou uma ordem de venda aqui. E aí a mínima entre esse e esse aqui é essa. Então, o que ele fez? Ele já jogou uma ordem de saída exatamente nesse ponto aqui. Johnny, ele veio para cima aqui e ele não saiu no take profit. Qual é a condição de saída dele? Formou 5 candles, ele zera a mercado a posição. Então, ou seja, se porventura ele entrou aqui, 1, 2, 3, 4, no quinto box, quando for iniciar o quinto, ele já executa uma ordem a mercado para sair da operação. Então, essa é a funcionalidade aí do operacional em si com relação à parte de estratégia, tá bom? Então, observe-se que no tempo menor, eu tive percebendo que a taxa de atualização ela está sendo mais rápida do que no tempo maior. Mas questões de análise para poder estar analisando, como eu disse, né, vocês fazerem os backtests de vocês, para que vocês possam entender se porventura é viável vocês trabalhar no tempo gráfico maior ou de repente no tempo gráfico menor. Por que eu digo isso? Porque aqui a gente está vendo aqui que nessa condição da zero market a gente não tem praticamente spread. É praticamente nulo, é praticamente zero. Então, isso acaba ajudando também bastante nas operações, tá bom? Vocês já viram aqui como ele funcionou um pouco. O intuito não era nem estar mostrando a funcionalidade dele, mas o resultado algo do tipo, mas sim como ele funciona, né? O resultado para mim aqui era irrisório. O negócio era vocês verem ele funcionando em tempo real aí, como vai ser dado as entradas no operacional em si, tá bom? Alguém tem alguma dúvida aí? Tem alguma coisa no chat, Fabrício? Pode falar aí, não tem problema algum aí. Johnny, é o Jean. Pode falar, quem está falando? É o Jean Carlos. Diga, Jean Carlos. Infelizmente, o meu tempo está se acabando, né? Eu só queria fazer um comentário, tá? Eu não sei se você já percebeu, e se algum colega faz isso também, né? Em algumas operações, eu estava com o MetaTrader aberto, certo? E fechei o MetaTrader, e essa operação, ela continuou, né? Ela foi até atingir ou o take profit ou o stop loss. Hoje pela manhã, eu estava numa operação, certo? E eu, por curiosidade, eu também fechei o MetaTrader para ver o que acontecia, né? E ele encerrou essa operação. Eu estava com o máximas e mínimas ligado, né? Ele tinha entrado numa operação pela manhã, agora há pouco, e antes, na hora de vir para o escritório, eu fechei o meu MetaTrader só por curiosidade, para ver o que ia acontecer. E ele encerrou aquela posição, e uma outra ordem que estava aberta, que estava pendente, ele também encerrou. Tá? É só um comentário, porque vai que alguém tenha esse costume de fechar o MetaTrader, né? Só uma observação. Você chegou a olhar quantos candles foi para poder fechar essa operação? Porque não Não, é comum ele fechar. Sabe sim, foi por no candle quê? seguinte. Foi no Porque é candle ordem seguinte. limite. Assim Aham. como no Profit, aqui também a ordem limite ela só é cancelada se você cancelar ela. Salvo exceção se na regra tiver aquela alteração de saída na condição de horário ou também a condição de candle. Não, Porque ele não nas estava. minhas operações ele não chegou a sair de nenhuma, mesmo eu fechando o MetaTrader. Ele não Pois chegou a é, olha que interessante, né? não Ele não chegou a estava nem no horário, nem na quinta barra. Na verdade, ele fechou na barra seguinte, né? Interessante, Mas interessante. foi só uma curiosidade. Eu fiz isso por curiosidade também, para entender como é que ele funcionava, né? Entende? Mas, assim, tudo dentro do meu gerenciamento de risco e tal, né? Correto. Mas bom Então, saber, bom saber. é uma observação, porque vai que alguém vai fazer isso também, né? E está num trade aí É mais que longo. geralmente quando acontece. Mano, mas tem uma observação aí que faz sentido. Porque quando eu fecho aqui, às vezes eu abro no celular o MetaTrader. Porque a gente tem a opção de abrir no celular também, né? E aí, às Ah, não, vezes, quando tá aqui, eu eu não tenho acompanho pelo ele. celular. E aí no Eu não celular tá tenho ele no aberto, né? app.
Isso, Eu aí no já fiz web tá isso, aberto. eu já fiz isso pela operadora, né? Pela corretora, aliás, né? De Entendi. encerrar uma posição, mas indo lá no aplicativo da corretora e Hum, estando com o MetaTrader fechado, né? entendi. Mas, enfim, eu acho que vale Vale, vale, com certeza. essa observaçãozinha aí. Galera, eu não tenho mais como ficar com vocês, né? Bons trades a todos. Johnny, baita aula, cara. Muito obrigado por ter compartilhado com nós essa experiência e sucesso aí para todos nós. Obrigado, obrigado. Valeu, Jean. Viu, Leandro, antes de você falar, só deixa eu dar um aviso pro Johnny aqui. Johnny, eu sei que você tem a live das opções lá agora. A hora que você precisar sair, pode deixar que eu toco aqui, tá? Só, Tranquilo. só dando mais uma pincelada aí, Johnny, até serve para você essa informação. Para quem está operando com robô, pessoal, é, eu sugiro que vocês usem um sistema de VPS para operar. Eu descobri, conheci essa semana uma VPS que você pode utilizar para você operar com o MetaTrader, até mesmo com o Profit, e que custa R$ 20 por mês. Tá? E daí o que acontece? Aí você não vai fechar o teu MetaTrader. Você vai deixar o MetaTrader aberto 24 horas por dia, com um sistema de internet estável, sem delay e funcionando de maneira redondinha, tá? Então, o que é R$ 20, pessoal? R$ 20 hoje é uma cerveja, gente. Vale a pena. Para quem vai operar com robô, pessoal, vale a pena. Depois eu vou colocar lá no grupo para vocês a VPS que eu descobri lá direitinho, tá? E dá para usar, inclusive, pro Profit também, para quem gosta de usar robô. Vocês podem usar essa VPS aí que eu descobri essa semana, tá bom? Depois eu passo para vocês lá. Leandro, manda lá tua pergunta. Opa, obrigado. Primeiro, queria agradecer, Johnny. Muito bom, cara. Bem legal a aula, esse robô. Eu queria fazer a pergunta, não sei se é aplicável, se é possível. Até por ser, a gente está vendo aqui as configurações distintas, se eu quisesse abrir um outro MetaTrader. Se eu quiser inverter, por exemplo, né? Tem hora que ele vende, tem hora que ele compra. Se eu quiser inverter esse tipo de entrada, é possível? Não, não. Para Porque o fazer operacional, backtest e tal. porque o operacional ele vai dar para nós aqui somente a condição de compra quando tiver acima do Keltner e de venda quando ele estiver abaixo do Keltner. E aí essa inversão aí não é possível, Tá. Não, tá beleza. bom? A não ser que Beleza. você venha fazer manual, aí sim. Aí quando ele estiver dando condição de venda para você aqui, porque ele vai plotar, se eu pegar aqui, olha, vou colocar aqui o Algo Trade, vamos ver aqui. Eu vou estar Perfeito. deixando ele fechar essa barra aqui. Ele vai plotar para você aonde ele vai estar querendo vender. Então aí você pode Como se fazer isso fosse uma, manualmente, se for o como se caso. fosse uma estratégia de execução, né, no Profit. E exatamente. Aí você pode estar fazendo isso manualmente, mas via Show de bola. automação as configurações dele para tá para compra em determinado ponto e venda em determinado ponto. Não, perfeito. Mas obrigado, hein, Johnny? De Obrigado. Bem nada. legal mesmo. Tava na expectativa aí e superou a expectativa. Bem legal, cara. Obrigado mesmo. Agradecido. Que nem foi o caso aqui, olha. Se for no manual, a venda aqui no operacional está aqui em cima. Você pode fazer ela manual, em vez de colocar a venda, você pode colocar a compra, que no caso é invertido que você está querendo fazer, né? Por exemplo, aí. Perfeito. Isso mesmo. Fechado. Mais Obrigado alguma mesmo. dúvida, pessoal? Bom, se não tem mais nenhuma dúvida, eu vou mostrar para vocês uma funcionalidade que vocês conseguem estar utilizando-se dela para poder estar fazendo backtest também, tá bom? Então vamos lá, olha, a gente vai pegar o quê? Vai aqui no menu de exibir e a gente tem aqui um testador de estratégia. É claro que esse testador aqui ele ajuda um pouco, mas o interessante é vocês ver o operacional funcionando mesmo e não ir somente pelo testador. Mas eu vou mostrar para vocês essa funcionalidade aqui que pode estar trazendo para vocês algumas análises. Então, aberto lá, né? O que eu vou estar fazendo? Eu vou aqui nesse único aqui e eu vou estar colocando um exemplo, a moeda que eu quero estar pesquisando. Então, eu tenho aqui as moedas, que é os Forex Majors, no caso aqui. Vou estar procurando aqui pelo USDG, esse aqui mesmo, vamos para esse aqui mesmo, USDJPY. É esse aqui mesmo, pode utilizar-se dele. Vou colocar aqui o gráfico, no caso de tempo, né, que no caso é o H1. Vou estar buscando o último mês agora, não precisa estar buscando mais, mas se você quiser
tá buscando mais, é só para poder estar mostrando para vocês o último ano, e assim vocês estão fazendo a pesquisa aqui de vocês. E vou estar colocando aqui os parâmetros aqui também, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês, para ficar mais fácil, para a gente poder estar vendo. Os parâmetros aqui, ó. O indicador, vocês vão estar procurando por lá, né? Ó. Experto Advisor, vai procurar o robô, que é no caso esse daqui, vai dar um OK. Vai aqui na exibição, melhor dizendo, aqui não. Aqui embaixo nos parâmetros de entrada, e aqui vocês vão estar configurando. Então, eu tenho aqui lote 001, barras para fechamento da posição USD JPY, eu coloquei 7, então vou colocar 7 aqui também. Entrada com contrato, fechamento de análise para trás 2, não altera em nada, take profit também não. Aqui o período eu deixo como 10, do jeito que eu deixei lá no robô, eu tenho que deixar aqui, tá? Então, a mesmo formato que eu deixei de início lá de indicador, eu deixo aqui também. Então, período 10, canal multiplicador 0,05, e aí o horário também é a mesma coisa. E aí eu dou um iniciar aqui, olha. Se eu der um iniciar aqui, ele vai começar a calcular aqui embaixo para mim com a barra verde. Ó, já deu sinal para mim que já foi concluído o teste. Aí eu vou aqui, ó, teste de volta, que é o backtest. Aí ele vai me mostrar aqui, olha, alguns fatores aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha. Deu algum bug aqui que não mostrou. Vamos estar refazendo aqui novamente para ver. Indicador de estratégias. Deixa eu ver se tem alguma coisa errada aqui. Último mês. Ah, tá aqui, ó. Vamos alterar aqui. Que não é o IBOV, é esse aqui, ó. O USDJPY. Cliquei ali, H1, parâmetros de entrada. Tudo certinho. Deixa eu iniciar novamente aqui. Não era o IBOV, não. O IBOV não ia nem computar por causa do horário também, que eu tinha deixado o outro. Então, está calculando para mim. Após fazer o cálculo aqui, olha, veja que ele está carregando aqui as informações. Após terminar isso daqui, vai me aparecer aqui uma aba aqui de retorno desse backtest. Olha lá, ó, teste de volta. E aí aqui, olha, a gente já vê os testes já foi feito, ó, todas as operações nesse último mês. Vai ser mostrado aqui para mim. E aí eu quero o teste de retorno aqui, ó, ele vai mostrar, olha, se eu tivesse com $10, que foi o inicial ali, eu teria o que? Um retorno líquido de $21, ou seja, o meu bruto seria 56, porém eu teria tido uma perca aí de $34. Mas eu fecharia esse período, né, desse teste do último mês, que seria agora, de $21 operando apenas 0,01%. Fator lucro, isso aqui é muito importante que vocês tenham atenção com relação a essa questão aqui, de 1,61. Ou seja, o fator de lucro ele é bem maior do que o meu fator de perca, que isso aqui é bem considerável. É como se a gente pegasse a teoria da flechinha que o Fabrício passa para nós. Quando eu ganhar mais do que quando eu perco. Então, ou seja, se eu perco 1, eu ganho 1,5. Seria mais ou menos isso daqui, tá bom? E essa aqui é a matemática que a gente utiliza aí para poder estar fazendo essas análises com relação ao gerenciamento de risco. Então, ou seja, aqui é um formato de backtest que vocês podem estar fazendo. Aí vocês têm várias outras funções aqui que pode estar mostrando para vocês aqui mais indicativos aí com relação à estratégia. E vocês Johnny, podem fazer isso aqui em outros tempos gráficos também. Johnny, pode deixar nessa tela e só um pouquinho, pessoal. Olha o que eu falei para vocês ontem. O Johnny colocou ali, olha, um depósito inicial de $10 nesse teste que ele está fazendo. E detalhe, ele já operou isso aqui na conta real, pessoal. Não vem, mas no teste é uma coisa na real. Não, aqui não tem isso, não. Até porque é tempo gráfico de 1 hora, ou seja, as operações que você consegue fazer nos testes aqui faz na real também, tá? E no Forex aqui não tem aquela safadeza, não, de você ser sempre o último da fila, sabe? Quando a gente opera robô aqui na B3, que a gente só toma no rabicó, porque as entradas da gente não entram, porque a nossa entrada está no 0,5 e entra no 0,23, sabe aquela safadezinha que a gente conhece bem aqui da B3? Aqui não tem. Se a tua ordem está no 130, a tua ordem vai entrar no 130, não tem um tique de slippage, tá? Então, os testes que a gente faz são confiáveis. Mas vamos lá. Operando com $10, olha o lucro líquido lá, ó, $21. Beleza, lembra que eu falei ontem? Pessoal, todo mundo consegue separar, fazer uma forcinha e separar $100.
Faz uma forcinha, junta lá, separa $100. Você operando com $100 aqui, você pode operar 10 vezes maior do que o Johnny está mostrando aqui. Ou seja, ao invés de ganhar $21 no mês, você consegue ganhar quanto? Você consegue ganhar $200 no mês. Turma, $200 no mês muda a vida de muita gente. $200 são R$ 1.000 praticamente. Lembra que eu ainda perguntei para você quanto é que está o salário mínimo hoje? O pessoal falou, acho que é R$ 1.300, R$ 1.400 no salário mínimo. Tem caboclo que trabalha carregando pedra o dia inteiro, carregando tijolo em obra aí para ganhar R$ 1.400, pessoal. Você operando um negócio desse aqui, você consegue $1.000. Aí, $200 no mês. Por isso que eu falo para vocês, estudem isso aqui, gente. Estudem, que vocês ficam batendo cabeça, às vezes, tentando tirar leite de pedra, operando aqui B3, índice, porque que eu já falei para vocês que é o pior mercado que tem para você fazer resultado. E vocês têm as possibilidades aqui de conseguir mais uma mangueirinha para o balde de vocês e de uma maneira efetiva, tá? Continua lá, Johnny. Valeu e parabéns pela aula, cara. Obrigado, mano. Então, esse aqui seriam os parâmetros. E da mesma forma, vocês conseguem estar fazendo isso aí com outros ativos, que nem eu mencionei. Então, ou seja, se porventura quer fazer com outros ativos, simplesmente vocês vão lá, na onde eu mencionei aqui, né? A respeito de exibir, no caso, testador de estratégia, vai abrir para vocês essas abas aqui de configuração. Vocês vão buscar primeiro o robô que vocês querem estar fazendo o backtest, e no caso, o ativo que vocês querem fazer o backtest, e o tempo gráfico que vocês querem fazer backtest, tá bom? E aí você vai estar buscando lá pelo período, no caso, né? Aqui ele está buscando, olha só, o período do dia 1 de 2024, que seja, no caso, foi esse mês, ele está buscando a análise desse mês. E até o dia de ontem, que foi dia 25/1. É o período. Não, até o dia de hoje, porque daí, como o horário aqui é diferente, então ele está buscando até o período de hoje. E aí eu coloco aqui no caso, né, o formato da moeda que a gente está trabalhando, que é, no caso, o USD, né, que é o dólar, né? Quando você vai abrir a tua conta, inclusive lá, você tem que selecionar se você vai querer dólar ou euro. Então aqui eu já coloquei como dólar também. E aí a quantidade do depósito aqui é onde você vai estar colocando para poder fazer seu backtest. Se eu for fazer um backtest aqui com $100, então eu vou colocar $100 aqui. Se eu for colocar um backtest com 10, vou estar fazendo essa alteração aqui, tá bom? E aí, após isso daqui, os parâmetros que você vai estar tendo que configurar para que ele fique igual ao que você está querendo utilizar no robô. Então, se eu quero fazer uma configuração com um parâmetro diferente, um exemplo aqui, olha, eu mudei o quê? O que me fez mudar a minha barra de fechamento de posição de 5 para 7, é porque eu identifiquei isso aqui, ó. Se eu pegar e fazer o meu backtest aqui, eu vou estar dando, vou observar que no 5, o meu percentual de rentabilidade ali, como eu mencionei com vocês lá, que é aquela taxa lá de 1,6, estava menor. Então agora ela aumentou um pouco mais, que vai me trazer um pouco de retorno. Então, vamos ver aqui, ó. Ó, de $10, olha o fator de lucro que estaria me dando aqui, ó. Estaria menor do que o que eu tinha anteriormente. Olha, fator de lucro 1,05. Estaria positivo? Estaria. Só que eu posso melhorar isso aqui, então por que não melhorar? Eu trouxe de 1,05 para 1,6. Ou seja, é muita diferença. Quando a gente fala de percentual, é muita coisa. Johnny, Então, são adendos Johnny, que a gente. Oi? Johnny, deixa eu te interromper um pouquinho, pessoal. Como eu sei que vocês são uns cracudos e estão olhando o índice lá, tá? Não compra lá no suporte principal que vai vazar para baixo. Os papéis abriu, mapa financeiro, mapa de mercado tá tudo vermelho, vai romper lá. Não dá para comprar, tá? Não faz compra no suporte principal. Continua, Johnny. Então, aí, esse fator de lucro aqui é bem menor do que o que eu tenho hoje lá com o fechamento de 7 barras. Então, ou seja, eu estaria positivo, 2,91 esse mês, seria menor, mas eu consegui aumentar de 1,05 para 1,6, que me trouxe um retorno líquido lá de 20 e poucos dólares, ou seja, um retorno bem maior do que o que eu tinha aqui. Então, eu achei bem interessante fazer esse ajuste aí. E aí são análises que vocês vão estar fazendo aí também nos backtests de vocês. Mas é interessante que vocês façam isso não somente pelo próprio método de estratégia aqui para poder fazer backtest, porque aqui a gente faz o ajuste fino.
Mas o que conta mesmo é aquele um que você vai estar fazendo para poder entender manualmente como é que vai funcionar, como é que vai rodar isso e aquilo, tá bom? E aí a gente vai lapidando a ferramenta aí para poder trazer bons resultados para nós aí. Eu acho que seria mais ou menos isso, Fabrício. Não sei se de repente tem mais alguma dúvida, se o pessoal tiver, pode falar aí. Não sei se tem uma coisinha no chat. Mais alguma dúvida aí, Não, pessoal? tá liberado aqui, Johnny. Tudo Pode certo? fechar aí o compartilhamento da tela. Deixa eu já fechar aqui então. Compartilhamento, interromper. Deixa eu pegar aqui. Interromper. Isso. Pronto, já interrompi aqui, Fabrício. Valeu, pessoal. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta aí antes que o Johnny mude lá para as opções? Vamos lá. Johnny, só em relação à conta da Zero Marketing, essa Zero Spread é uma conta especial, quem abrir ali, ou quando abrir já entra essa opção direto? Quer responder, Fabrício? Na verdade, você tem que escolher. Quando você vai abrir a conta, eles perguntam se você quer uma conta standard ou se você quer uma conta super zero, tá? Você escolhe qual é a conta que você quer. A conta super zero é essa que não tem spread, tá? Então, daí quando você for abrir a tua conta lá, você opta por abrir a conta super zero. Como eu disse, você vai pagar 5 centavos de taxa de corretagem, vamos dizer assim, nessas operações, mas você vai ter aí o benefício de não ter spread, e como você não tem spread, você vai aumentar o índice de acerto das tuas operações, tá certo? Por isso que nós estamos optando aí agora por usar a conta Super Zero, mas você escolhe quando vai abrir a conta. Beleza? Seria isso, pessoal? Bom, vou Isso. finalizar aí, Fabrício. Primeiramente, agradecer mais uma vez aí, tá bom, pela oportunidade. Valeu, Quem tá Johnny. Valeu. Obrigado, é, cara. Foi muito ainda, legal. ainda tem um tempinho aí até as 10h30 para estar iniciando a outra mentoria lá com o pessoal das opções. Excelente. Mas, pessoal, olha, aproveitem a ferramenta aí, tá bom? Utilizem-se com moderação, façam os backtests vocês, entendam o operacional, entendam o raciocínio, para que vocês possam estar colocando algo que venha funcionar aí, já ciente de como realmente ele funciona, tá bom? Fabrício, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Tamo junto aí. Sou muito grato aí por estar juntamente com vocês aí na equipe A, com todos aí, porque somos uma equipe e temos crescido e evoluído juntos aí, né? Como a gente Ô, tem Johnny, o hábito de valeu, dizer, cara. né? Sempre um ajudando o outro, né? Isso O aí. intuito do grupo é ajudar o próximo, né? Não é pensar Como, só em mim. como dizia a Fifi Domingos, juntos chegaremos lá, né? Exatamente. E vocês não conhecem o Afif Domingos, porque vocês são muito novos para saber quem é Afif Domingos, né? Valeu, Johnny. Deixa eu desligar aqui a Valeu. gravação. Isso, tranquilo. Desliguei a gravação aqui. Não, não desligou, não desligou, não desligou.